Boa tarde a todos, obrigado por terem vindo. Cabe-me a mim, como coordenador da coleção de poesia da Tinta da China, dizer umas palavras, às vezes apresentar o livro, às vezes ler algum poema do livro. Hoje, felizmente, com a companhia da Regina Guimarães e do Ivo Canelas, a quem agradeço a presença, não vou precisar de fazer nenhuma dessas coisas e será mais bem feito do que é costume por eles os dois. Queria só dizer duas palavras rápidas sobre a coleção, para quem ainda não a conheça ou para quem já a conheça também, e sobre a Margarida. Sobre a coleção que nós costumamos dizer que publica um livro por estação. Em princípio publicamos 4 títulos por ano só. Digo só porque evidentemente há muito mais livros que quer originais que chegam, quer outros livros que eu gostava de reeditar ou traduzir e que não é possível. Mas mesmo assim este é o 30º livro da coleção, depois de um hiato de cerca de um ano que mediou entre a publicação do livro da Rosa Oliveira, o Errático, que foi lançado há mais de um ano também na Feira do Livro, e o livro da Margarida. Esperemos que já saiu um outro livro, o livro do Jorge Gomes Miranda, chamado Nova Identidade, e esperemos que no resto de 2021 consigamos compensar esta pausa forçada em termos da agenda editorial da editora, que como outras sofreu alguns percalços devidos a este período que atravessamos. Eu conheci a Margarida há muitos anos, vamos dizer assim, por causa de um grupo de pessoas que escreviam no suplemento Diário Notícias, no DN Jovem, algumas das quais se passaram, além de se conhecerem e de se encontrarem de vez em quando, passaram a reunir-se com regularidade em das outras sítios da cidade, fazendo uma espécie de homenagem póstuma às antigas tertúlias, que já nessa altura quase não existiam. E um dos pontos onde nós nos encontrávamos era aqui no Parque Eduardo VII, num café lá mais em cima, um dos vários sítios onde nos encontrávamos. E portanto eu conheço não só a Margarida, mas aquilo que ela escreve há muito tempo, o trabalho dela como tradutora, naturalmente, como académica, como ensaísta e como poeta, e a Margarida, não por eu a conhecer do ponto de vista do amiguismo, mas por eu ter acompanhado tão bem o trabalho dela ao longo dos anos, disse-lhe já há algum tempo uma coisa que demorou algum tempo a concretizar-se, mas que se vai concretizar, que é que quando quiseres publicar connosco, nós publicamos o livro. O que em geral é uma fórmula não muito usada, é mais quando tiveres um livro que nos queiras mostrar, voltamos a falar ou coisa do género, mas eu não tinha dúvida nenhuma que qualquer livro que a Margarida quisesse publicar na Tinta da China seria um livro que nós gostaríamos de publicar, tendo em conta o que já conhecíamos, A Mulher ao Mar e O Lançamento e os outros textos e os outros livros da Margarida. E portanto, o atirar para o torto entre a primeira vez que falámos e a saída demorou algum tempo, como é mais ou menos normal nestas coisas, há algumas hesitações, como era também normal na passagem de ter um projeto de livro e um livro acabado, mas fico muito contente que a Margarida esteja nesta coleção. Acho que é uma das 2 ou 3, independentemente daquelas palavras que se usam nestas circunstâncias, que é melhores, mais importantes, mas acho que é sobretudo um dos 2 ou 3 poetas mais distintivos que apareceram nas últimas décadas, que não se parece com ninguém, que não é epígono de ninguém, embora seja claramente devedora de muitos poetas, como aliás nesta notinha de badana atento também chamar a atenção para isso. Pronto, obrigado Margarida por estares connosco, e obrigado também às pessoas que têm conseguido que a coleção da Tinta da China de poesia se mantenha, porque enfim, não é uma evidência que uma coleção de poesia possa, numa editora independente, consiga, apesar de tudo, durar 8 anos, com uma ritmo de publicação escasso, mas persistente
e espero que nos próximos livros que saem este ano alargue ainda mais, digamos assim, o âmbito do tipo de poesia não programática, como eu costumo dizer, que a editora e que esta coleção publica. E vou já passar a palavra à Regina Guimarães, que nos vai falar do livro. Muito obrigado. Sim. Boa tarde. Eu não sei se vou falar do livro. Vou tentar falar com o livro, com a Margarida. A Margarida é uma pessoa que eu não conheço assim há tanto tempo, ao contrário do Pedro Mexia, conheci há relativamente pouco tempo. Ela foi pairante no horizonte, juntamente com outras figuras que eu ligo aqui à cidade de Lisboa. E foi na circunstância de um convite que ela me fez e que muito me comoveu, na verdade, posso dizer isso hoje, de ir lá à aula que ela tem de tradução na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Foi a primeira vez que eu fui convidada para alguma coisa que mereça o nome de aula, ou encontro com pessoas que trabalham na tradução, embora traduza há muitos anos. E isso ligou-me a ela de uma maneira, para mim é talvez a mais forte de todas, que é a ligação pelo trabalho. Há uma coisa que nós fazemos as duas, que é traduzir. Isso veio antes do conhecimento da obra da Margarida, mas deu-me imediatamente vontade de saber qual era essa outra coisa que ela fazia, que outras coisas que ela escrevia, além daquilo que escrevia traduzindo. Este livro devia ter sido lançado há uns meses, eu não tenho exatamente. Há 2 meses, depois com a pandemia, houve aquela espécie de cerca sanitária à volta de Lisboa. Isto não aconteceu. Quando a Margarida me pediu para eu fazer uma apresentação do livro, eu fiquei um bocadinho desazada, até porque eu não tenho jeito nenhum, como já se terão percebido, para falar nestas circunstâncias, falar em público. Gosto da conversa, da interação de ideias, e não gosto desta ideia de estar aqui a comunicar qualquer coisa como se estivesse na posição de poder fazer de conta que posso fazê-lo. Faz-me sempre muita confusão, mas eu não podia dizer que não à Margarida, e daí eu ter lançado numa coisa que eu realmente só mesmo por ela faria, que foi escrever um texto sobre o livro da Margarida. Isso foi uma experiência muito incrível, porque o facto de ter de dialogar com este livro tão cheio de literatura, que a primeira impressão que dá é como é que eu posso, com que cunha, vou enfiar mais alguma palavra aqui, porque ele próprio reflete sobre si mesmo e fala sobre si mesmo. Ele dispensa completamente apresentações. Acredito que as pessoas com saber universitário possam dizer muita coisa, mas a minha primeira coisa que se me oferece dizer é que isto é tão rico de conhecimento da poesia e da literatura que quase custa abrir a boca sobre isto. Mas por outro lado, há uma outra vertente do livro que instala uma espécie de horizontalidade na relação com o leitor, que é por aí que eu me atrevo a dizer alguma coisa, porque na verdade da altura ela diz mesmo, citando Baudelaire, leitor canalha mano semelhante. Portanto, a partir daqui a pessoa julga que tudo é permitido e que pode dizer as maiores barbaridades. E se alguma coisa eu posso dizer que seja um convite à leitura deste livro, é que ele nos instala num lugar da confidência, ironizando completamente com a confidência e com a possibilidade da confidência. Mas apesar de tudo, essa instalação do lugar da confidência está ali e faz com que nos embrenhemos
nestes textos que são ao mesmo tempo de uma concretude desarmante e ao mesmo tempo com uma estrutura formal que nos obriga a uma ginástica muito grande de leitura. É de facto um desafio ler a poesia da Margarida, porque a poesia da Margarida tem muito trabalho. Eu não sei se ela passa muitas horas posso fazer esta pergunta, aliás. Escreves os textos assim de um jato ou passas muitas horas a escrever os textos? Isto é uma pergunta que parece estúpida, mas não tem nada de estúpida, é uma pergunta muito importante. Eu, por exemplo, há uma coisa que sempre me surpreendeu, é a coisa da angústia da página branca, que é uma coisa que eu nunca percebi que fosse, mas há rios de tinta escritas sobre essa questão. E tu, Margarida, passas muito tempo a escrever os textos ou como é que é? Passo. Agora, geralmente tem que ser tudo mais ou menos escrito no mesmo espaço de tempo. O que quer dizer, eu passo muito tempo a pensar, olha, acho que este poema vai funcionar, parece-me versos na cabeça, sei sobre o que é que o poema pode ser ou aquilo que pode contornar, e depois há uma altura em que eu penso já consigo, até vou escrever umas coisinhas, é verdade, mas depois há a altura em que eu penso já consigo escrever, e nessa altura eu preciso de saber que posso ter o tempo todo, nem que o tempo todo seja de facto começar às 10 da noite e acabar às 8 da manhã do dia seguinte. Porque acredito muito, ou pelo menos é assim que eu funciono, que enquanto o barro está fresco é que nós mexemos melhor. O que não quer dizer que não vá lá mexer outra vez, mas não é escrever de um jato, é ir acumulando, ir moldando. Há um momento de intensidade de escrita do poema, se quiseres. E tu nesse momento, desculpa lá, já agora, isto foi muito mais à vontade, fazer perguntas que eu não te fiz antes, aliás, estamos a fazê-las em primeira mão. É o lugar da confidência. E tu tens um lugar de censura relativo, ou seja, tu vais aprovando e reprovando aquilo que escreves ou não? Ou há a ideia de que tens uma coisa que chegou, digamos, a um ponto repousado e, portanto, está pronto a existir ainda que o pacto possa ser entre as 10 da noite e as 10 da manhã? Não sei se percebi o que é que estás a dizer. O que eu quero dizer com isto é se no teu prazer de escrever, que eu espero que seja um prazer, não há esse gesto também de impedir que o prazer seja total logo. Ou seja, que tu tens de esperar. Eu acho que nunca tenho prazer total com a escrita, mas, pronto, então. Mas tenho algum, sim, e não sou... Por exemplo, eu a prosa, até tenho feito alguns exercícios e já escrevi conto, mas é, sinceramente, uma coisa que me dá angústias, dor, nunca sei se vou conseguir ter uma estrutura, fico a pensar que não tenho qualquer pensamento de encadeamento de ação, se quiseres, a Regina também faz cinema e, portanto, esse tipo de pensamento é muito difícil. Em relação ao poema, não, dá-me prazer e tem esse lado de falar sobre tudo o que não exige uma articulação do princípio ao fim, que é a parte que me custa mais, se calhar. E sim, autocensuro-me quando escrevo, coisas que eu penso, não, isto tem que ser escrito de outra maneira, tenho que encontrar outras formulações, ou porque já foi dito, ou porque é muito bruto, ou Porque eu ao ler-te, isto pode ser uma imaginação minha, eu sinto muito esse processo em que a escrita flui, mas também esbarra contra qualquer coisa que eu não sei, se é censura ou outra coisa, faz com que ela se encaminhe para outro lado. Isso é muito engraçado porque isso entra em diálogo com uma outra realidade que é a da poesia, que é a questão de haver versos. E visto, quer dizer, a frase vai até ali, depois muda de linha, não é? E há aí uma espécie de luta que se estabelece entre essa qualquer coisa que é o pensamento ou o sentimento, eu não faço diferença, que se exprime e que se vai confrontando com qualquer coisa que eu não sei se é a identificação de um limite
de um limite de expressão ou simplesmente uma forma de pudor. Eu chamei isto de censura, talvez fosse uma palavra um pouco feliz. E então o que acontece nesta poesia, que é extremamente raro, que é a convivência entre qualquer coisa que a gente identifica como a música da poesia, porque há versos, porque se muda não sei o quê, porque a poesia te obriga a parar, te obriga a pausa, te obriga de diversas maneiras e artifícios, e graças a diversos artifícios, e essa outra coisa que é de outra natureza e que é uma outra espécie de limite que parece que acontece no fluir do texto e que faz com que o texto desvie para o outro lado. Isso é que é tirar para o torto. Não, mas quando tu fizeste essa pergunta, a primeira coisa que me ocorreu foi isso. Eu vejo o fim do verso um bocado como uma esquina. Portanto, e as esquinas tu podes ir contra elas, podes dar uma guinada súbita, podes contorná-las, podes fingir que não estão lá também. Mas esses barrar, esses momentos para mim são, aliás, é por isso, quer dizer, obviamente que existe o poema em prosa, mas essa particularidade do poema-poema é algo extremamente dúctil, é algo que sempre me fascinou, também é um tal espaço do silêncio, ou pode ser o espaço do não dito, mas para mim acho que tem que haver uma espécie de mola nessa coisa das linhas não irem todas até ao fim. Outra coisa que eu noto neste gesto poético é que é aquilo que tu identificas com o silêncio e que eu gosto mais de pensar como uma espécie de vazio dentro do qual se vai instalar a voz. Não é? E a voz tanto pode ser uma voz que é sugada para dentro e de alguma forma se vai extinguindo à medida que se exprime, como pode ser uma coisa que, pelo contrário, que se projeta para fora. E acho que isto também é uma característica especialmente evidente, não digo que é a única, não sei se é, mas nesta poesia, é a maneira como a voz se instala nisso que eu identifico mais como a poesia, e portanto despreconceito, não chamo-se isso. Sim, e como é que também podes manobrar a voz? Esse lado dramático da poesia também me interessa. De ensaiar vários tons e várias vozes e pôr as pessoas em diálogo. Nós recentemente fizemos aquele exercício dos cantos de Dante e o que eu gostei mais lendo Dante, que confesso que nunca tinha lido, é a maneira como ele coloca as vozes em poesia. As vozes dos vários malditos. E também de quem está a fazer aquela viagem, não é? Sim. Sim, a voz dele também vai crescendo e diminuindo. Há sucessivas contracenas, mas aqui tudo se... ou seja, apesar de tudo, existe uma espécie de chefe de orquestra que és tu, não é? Porque há nesta poesia também, é um bocadinho, eu penso muitas vezes numa poética, penso muitas vezes na Agostina Bessa Luís, que já não está entre nós e que é uma mulher que eu acho que ainda não encontrou a pessoa para estudar a obra dela. É muito esquisito porque ela escreveu tanto e uma obra tão importante. E eu, ao ler a tua poesia, reencontro uma coisa que tu vais-me querer tomar por isto, não sei se vais, não vais, há quem odeia Agostina Bessa Luís, pronto. Que é uma coisa que eu encontro na Agostina, que é a sensação, duas sensações que são muito importantes. Uma é que estamos convocados a estar em volta de uma espécie de fogo central. Vamos contar uma história, estamos convocados para estar aí. E segundo, todas as histórias já foram contadas e tudo o que fazemos é recontar. Não há cá intenções de coisa nenhuma. Há recontar de uma outra maneira e, se possível, recriar a possibilidade de sentir através da maneira como se conta. Não sei se me faz entender. Claro que, obviamente... E a comparação com a Agostina, obviamente, lisonjeia. De outra maneira. Não sei se é assim tão obviamente, mas pronto. Olha, quer dizer,
Hã? Queres água? Não quero água, queria não estar nesta posição. Que eu acho que não, ótimo, eu não consigo fazer outra coisa a não ser isto, expor-me também expor a minha perplexidade, ou não é a minha perplexidade, a minha curiosidade. A minha curiosidade. É muito raro, não sei se estamos a dar aqui um texto de espetáculo, ou se eu estou a dar aqui um texto de espetáculo, mas é muito raro as pessoas te falarem do seu trabalho em poesia, é muito raro, não é? Isso é uma grande generalidade. Eu às vezes zango-me com os poetas por coisas tão estúpidas como estarem a falar de flores e de paisagens, e uma pessoa percebe perfeitamente que os elementos que estão convocados no poema não correspondem a nenhum conhecimento. São palavras, são só palavras. E há qualquer coisa, e é isso que eu chamo a concretude da tua poesia, que para essas coisas concretas, que não sei se tu chamas a tirar para o torto, o concreto é sempre o nosso a tirar para o torto, mas isso é aquilo que alimenta a curiosidade. E a minha curiosidade é como é que tu consegues que essas coisas se mantenham concretas no texto escrito. Percebes o que eu quero dizer? Porque normalmente, quando se transporta uma experiência para o domínio da escrita, ela perde peso. Ela perde peso, pode ganhar outras coisas, mas ela perde peso. E aqui é como se as palavras estivessem sempre em busca desse peso das coisas para as quais. Não sei se é isso, essa coisa do atirar para o torto. Eu também não sei, porque esse domínio do concreto, sim, eu acho. Nós todos temos várias definições de poesia e eu passo por várias ao longo dos tempos. Mas para mim a poesia é uma coisa que tem a ver com os sentidos. E tem a ver com os sentidos em todas as seções da palavra sentido, desde a palavra caminho aos 5 sentidos. Não é? Portanto, tem que ser uma coisa que, como dizia o Miguel Cardoso, que eu vou lá com a língua. Ou que vou lá ou se tem que ir com a língua aos vários sítios. Tem que estar. Tem que convocar o corpo para a escrita, e daí talvez essa noção de concreto. O que é que isso tem a ver com o atirar para o torto? Sei lá, porque se calhar isto é bom, mas nós depois encontramos sempre coisas ao lado e as nossas próprias inibições nos fazem falhar. Mas, mais uma vez, eu acho que se há um lugar onde se pode falhar com resultados interessantes é na poesia. Mais do que em qualquer outro género, possivelmente. Porque é para isso que ela serve, se não serve para mais nada, não sei. Regina, eu acho que a conversa é interessante. Já estamos. Não, mas eu gostava muito que tu lesses o texto. Não, mas é impossível. Não é nada impossível. Posso ler um bocadinho, que é para não. A Regina escreveu um texto para o lançamento e era bom termos mais tempo para conversar, mas nós vamos estar por aqui, não é? São E há muitos amigos. Isto é muito comprido, aliás, eu há bocadinho queria dizer isso. Ela, eu acho que é a primeira pessoa que é motivo para eu escrever um poema deste tamanho. Nunca vivi semelhante coisa que aconteceu. Ou seja, eu. Pois, bom, enfim, mas isso é outra conversa. Então eu vou ler um bocadinho. Como se fosse possível, por cima da campainha estridente que toca para o fim do recreio, ouvir o queixume da flor amarrotada. Bem me queres me dizes, mal me queres me fazes. Mas não me calculas suficientemente capaz de conversar sem cortar a escrita, com essa seiva coloquial a cruzar-se com solenidades de sangue, virgindade de selvas gadanhando a forma liberta de seus fios de prumo. E fico a escutar, com ambos os tímpanos deitados numa cama de pregos, uma marcha dissonante batalhando com alguma prosa estraçalhada e clara. Ou o silêncio pós-amor
encostada a um arbusto espinhoso, como se fosse possível escolher entre as bermas e o sentido da circulação, entre pernas e já sem elas, entre as tábuas do barco bêbado e a dureza inicial da cama, como se fosse possível enxergares pudor no que dizes. Digo. Talvez te entenda e desenhe e designe, apelando a fruições pré-derradeiras e solidões pós-originais, abeirando-me da litania sacudida por picos de febre, como eu própria decapitando a avenca esturricada a quem faltou água ou sobrou sol, nesta presunção, mas quase chorei. Também ela rude, também ela saudosa e ruidosa de solidão, saudosa e ruidosa nos prazeres por interposta planta, acreditando que vá lá, que falo com ela e com as que a rodeiam, num planeta rotinado para o risco. Isto é muito comprido, as pessoas não fizeram mal nenhum a Deus. Não sei, as pessoas estão... Não? Continua mais um pouquinho. Escreves Berlim de Coalho, Gargalo, Bluff, e na minha cabeça legente pintam-se alvos atrás de alvos e aguardo que me venhas a falar. Quando eu fizer de conta que já não conto com isso. De uma coleção de tristezas excêntricas e concêntricas à cabeceira ou em pé de página, como se fosse possível ler e escrever ao mesmo tempo. Claro que é incompletamente impossível, por isso nos metemos em brios que não são matéria de fé. Anunciaste o melhor arroz doce da capital. Isto é verdade. A primeira vez que fui à casa dela, ela anunciou que eu ia comer o melhor arroz doce. Não sei se da capital. Não é só no Porto que há as melhores coisas deste mundo. Anunciaste o melhor arroz doce da capital e ele rescendia como os teus versos cheiram a colheita. Que lição tão grande para o meu comprazimento na nascença. Uma nascença cansada, faça uma colheita expressiva. Com esta idade, houvera de ter juízo, e mesmo assim, o meu reino, por essa possibilidade de apertar contra o peito alguma carta ainda por receber. E quanto tempo pode o pé do verbo, carregar tudo quanto é transitório? Quanto pode o pé, quando já fora de pé, num corpo de texto a caminhar para barco, com furos no casco, como se fosse possível roubar versos ao silêncio e certas palavras ao ruído branco, como se fosse possível erotizá-las ou deserotizá-las ao mesmo tempo, com esse soberano balbuciar que todos os poetas em estado de poetar, por vezes secretamente ambicionam, esconjurando inabilidades de outra sorte. Em todo caso, deixo que me leias em diagonal. E que me prometas fulgores, cores sem nome no cardápio, abrindo caixas e sorrisos, porque também contra e com os pares desemparelhados é preciso situar-se ou encaixotar-se, como se fosse possível um pensamento tornar-me impermeável e o casaco debaixo de chuva tornar-se pensamento, com tosse lírica ao abrigo dos olhares e dos ouvidos indiscretos e o soberano balbuciar desdobrando-se em cesuras, feridas reabrindo-se, rasgões de vestido sem explicação plausível, corte limpo mas suspeita de maca imunda, hospital de campanha fora de mão, adiamento, portanto. As histórias, temo que as histórias se contem de preferência ou por força da circunstância a partir do fim. Receio que me doam por saber que assim é mesmo não parecendo, dá-me a dama com o valete valente. Não tires o demo à dama, mas corta as vasas à valentia. Uma vez não são vezes, há mais coisas entre o céu e a terra do que a poesia pode coibir-se de imaginar. Portanto, vão a correr buscar os exemplares que ainda restam. Porque isto vai voar muito alto. Deixe. A ver se desta acaba o teu prazer. Escrevo
que é o mais difícil de fazer sem ti. Que foste corpo, boia às minhas mãos, bordão torto, mas para vir à terra o mais fiel ferro. E se eu na pele nem soube do mal que me avisaram que me fazes, e já sou mestra em largar-te quase tanto como a plá, a gritar lobo, até morrer de facto, eis o tributo ao que passamos. Rumores de noites, copos, cafés, suspensões de céus e sol manchado após o mar ou coito, e o pasmo, sobretudo, libertado do vazio. Que triste. Cigarro. Adeus. Este chama-se Nas Traseiras da Cidade Ocupada, para Raquel, depois de O Silêncio de Ingmar Bergman. Quando a vimos pela primeira vez, pensámos que já tinha morrido a nossa irmã, não prevenindo que seríamos o que ela fazia. Nas traseiras da cidade ocupada, batendo à máquina num quarto cujas janelas todas vedam uma língua alheia à que nos habita, a beleza existe como nunca na desfiguração moral, no desmaio da esperança aleijada, excessiva. É-nos a língua estrangeira cifra e surto de esquisito consolo. A crueldade existe e não fomos nós quem a inventou. A luxúria existe e não foi por termos nascido. Foi por haver fome, incontidos vícios, blindados lábios, cândido calor embaciado, calar que nada houve. Ah, é a nossa irmã que entra no bar de casaco fino, e nós que não prevenimos o bruto penetrar de corpos, os furos de chumbos repentinos. Quando a vimos passar do vestíbulo, a entrar para o banho, a descer o vestido, a exibir ao espelho as nádegas de escultura, soubemos, a partir daí, que a nossa mãe era diferente. O conflito torce-nos entre fofas almofadas, uma brancura insuspeita, uma aguda tortura. Saímos para as traseiras do quarto, na cidade ocupada, arma de brincar na mão, divertindo o dilúvio no olhar, achando o bom velho senil. E a caridade existe, mas é assim. Nós, os anões aos pinotes, procuramos o ar, enquanto o abandono, com pernas esguias e claras ao apito da locomotiva, marcha nas traseiras. A cidade despe-se de membros válidos. Nas traseiras da cidade, no interior das couraças, nos contentores do degredo, vive-se a guerra, travam-se as mulheres com suas soluções de rancor e abrigo. A infância trilha a solidão com os passos precisos. Tem mais um? Então vá, acabo com este. Feira da Ladra. A arte de perder não custa treinar, dizia a Bishop, dolorida e ébria. E também eu posso enumerar 3 portáteis por furto ou oportunidade de perda, um que apanhou sopa de pessoa ao lado num avião e ainda durou anos a fazer um som de queimado, até que expirou num urro de fumo, um que se deitou ao chão, o computador que foi afogado pela jarra que o gato derrubou, não o que também perdi pelo telhado. Foram 6 à data. Vidas de ficheiros, assenhos, afagos e fotografias risqué de margaridas despidas, quase sem cópias. Papéis sem conto, livros, capas de discos cheias, trocadas,
Um Kindle inteiro dentro da mochila que ficou no passeio e o carro arrancou. Máquinas, sabotagens de um excelente feriado. Um fato de banho e toalha num restaurante depois do mar, recentemente. Que mais? Carteiras, notas, telefones, diários de bordo, bilhetes e cidades, universidades, o fim da tese, anos, molhos de chaves, portas e cartas que deixei de abrir, óculos, bronzeador, cabelos pretos, versos, prendas, pior, coisas que me emprestam ou perdidas por terceiros nas minhas propriedades, as que restam e desleixo como grife da fartura, ares de distraída cortesã. Paixões que sofri, homens razoáveis, os mortos que devia poupar à lista por não haver comparação, ou nesga de regresso, o pudor e o perdão próprios para ser justa a face. Não deixa de ser questão de músculo ou nervos a palidez convocada ao susto, ciclone de ácido. Paradoxalmente, uma bicicleta verde alface, nova, em folha, cromada, ágil de mudanças, roubada, tem-me levado a procurar na graça entre o arco e o panteão, entre os trapos e cacos que vêm na canção. Recôndito, solar e sujo, sujo o passado a preço de refúgio. Ora bem, a mim resta-me a parte mais fácil, mas a mais grata, que é precisamente exprimir a gratidão. Queria agradecer ao Pedro por me ter feito o convite, que de facto já vem de trás, e também por o Pedro representa muito do que me une, pessoas que estão aqui que também escrevem, são pessoas com quem eu vou trocando versos. Esta coisa do poema nascer da confidência, eu cada vez mais acredito. Há um livro meu que é o Lançamento que diz que tem uma epígrafe do Thoreau, e esse livro, tudo eles são nomes de pessoas, são pessoas que eu conheço, mas só tem o primeiro nome, portanto o leitor não saberá quem são. E o Thoreau diz, não, desenganem-se toda a gente que pensa que nós estamos a escrever o verso para a sobrancelha da pessoa amada, porque na verdade isto é uma comunicação entre a alma do poeta e a alma do universo. E eu pus lá aquela epígrafe porque me intriga, mas cada vez que penso nisso, penso que não é assim, que existe de facto a pessoa lá dentro do poema e que na minha poesia, claro, só posso falar dessa, existe, eu estou a escrever aquela coisa do concreto, não é? Eu estou a escrever para pessoas, eu estou a escrever para pessoas que até são pessoas que estão ali ao pé, e também há um poema chamado Pedro. E portanto, e a partir daí sim, a pessoa cresce, a pessoa torna-se o poema, mas também é a pessoa que causa o poema, portanto não há ali uma relação de inferioridade ou de perenidade maior de uma coisa ou outra. Claro que também quero agradecer à Regina por ter vindo, por se ter tornado uma amiga muito querida, por estar a ensinar imensas coisas. E às pessoas com quem eu vivi uma estadia no Porto que foi muito preenchida, íamos todos de carro, Sagnada, Catarina Arestia, Catarina sendo minha amiga desde um ano depois de ter conhecido o Ivo, portanto há aqui pessoas que são uma carga de vida, não é? o tal verso que se carrega no pé e aquilo que tem de provisório também.
e queria agradecer a toda a gente que veio ouvir. Também tenho aqui algumas pessoas mais ou menos conhecidas. E pronto, é com aquela, isso que tu disseste também da paridade, é com estas, a poesia está aqui agora. Eu não a vejo como. Claro que há uma resistência contra a morte na poesia, com certeza deve haver, mas vejo como isto, como mais uma forma de estarmos aqui, uma forma que não passa, isso para mim é muito claro, não passa pela comunicação normal. E por isso é que se calhar nos permite chegar a espaços em que podemos estar em público e fazer confidências. E pronto, é isso que eu tenho a dizer. Vou acabar se calhar com um poema, que é um poema que eu neste livro dedico a uma Regina, que vocês não sabem quem é, e portanto chama-se Jasmim. Outros têm solas, fortes cascas como anéis por anos de árvores, mas tu és de pé só, flexível quanto quebrável à inclemência de fora. Perene, amareleces o inverno, raspa-te, tu reflores em pontas, mudas suscetível e valente. O teu perfume é ébrio e após tempo, massas. Difícil transplante, passas o vaso todo, sentes tanto, armado contra a barreira com fisga de tilho e cana, em prumo à brisa de lanças. Pouco exigente de solo, fito de insídia e tisana, rompida renda, invasora esperança. Obrigada.